hoje nossa aulinha de ciências. Vamos continuar falando sobre o solo. O solo e as plantas. Sublinha para ti logo a primeira frase. É no solo que a maioria das plantas se desenvolve, porém elas também podem ser encontradas em outros lugares. Até aí. Porque geralmente a gente vê plantinha no solo, né? Mas elas podem também crescer na água, por exemplo, né? Então, elas se desenvolvem em vários lugares do planeta. Então, eu coloquei aqui, ó, tem a planta terrestre. É aquela planta que vive fixa no solo. O que é fixa? Presa, né? Ali, plantadinha no solo. Então, aqui você está vendo, né? É a planta terrestre, é a que está fixa, presa no solo. Temos também as plantas planta epífita. São plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas ou rochas. Vê que essa plantinha aqui, essa florzinha, ó, ela está saindo aqui no caule de outra planta. Ela não nasce no chão, fixa no solo. Ela brota, ela nasce no caule de outra planta, ó, de uma árvore, tá vendo? A raiz dela não fica fixa no chão, não fica presa no solo. Então essa é uma planta epífita, que ela cresce apoiada em outra planta. Temos também a planta aquática, né? Como a Vitória Regia, é uma planta que ela cresce na água. Vamos voltar agora para o livro. Há muitos tipos de plantas e elas são encontradas em quase todos os ambientes da Terra, né? A maioria das plantas vive fixa no solo, são as terrestres, já vimos. Há plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas ou rochas, são as denominadas epífitas, já vimos. Outras vivem na água, são as aquáticas. Você deve conhecer várias delas. Poderia citar o nome de alguma planta que você vê no caminho de casa para a escola? Se você vê alguma planta de casa para a escola e você conseguir identificar, você escreve aqui embaixo no livro para tia, tá? Aí tem o exemplo também de dois tipos de planta. Uma das características que torna possível diferenciar as plantas dos animais é como ambos obtêm energia para sobreviver. As plantas fabricam o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. Sublinha esse trecho para a tia Valéria. As plantas fabricam o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. Elas fabricam esse alimento nas folhas com a ajuda da luz solar, tá? É nas folhas, né? É nas folhas, principalmente, que é produzido o alimento das plantas. Entenda como isso ocorre acompanhando a sequência de eventos no esquema ao lado. Você lê aqui direitinho como que é produzido esse alimento, né? Nas folhas, para você ler direitinho. E esse processo, com a ajuda da luz solar, é chamado de fotossíntese. Página 69. Conhecendo melhor as flores. Aí eles colocam o nome de cada pedacinho da flor, tá? O nome de cada pedacinho da flor e a função de cada um deles. A maioria das plantas que apresentam flores tem uma parte masculina e uma feminina. Cada estrutura tem uma função definida. Você vai ler aí também a função de cada partezinha da flor. Na época da reprodução, a parte masculina da flor produz grãos de pólen, que podem ser levados até outros locais, por exemplo, outras flores. Se o pólen chegar à parte feminina de uma flor, e se essa flor pertencer a uma planta semelhante àquela de onde o grão de pólen saiu, ocorre a polinização. Esse processo pode ser feito pelo vento, polinização pode ser, sobrinha pra tia, esse processo pode ser feito pelo vento, pela água, ou por animais como abelhas, borboletas e beija-flores, tá? Polinização. Se você vê um beija-flor, às vezes fica naquela florzinha, aí dali ele vai para outra, né? Abelha também, isso é polinização. Eles vão levando de uma florzinha para outra. Às vezes o vento também faz isso. O vento quando bate, né? Aí ele solta tipo essa sementinha de uma florzinha para outra. Então isso pode acontecer com um animalzinho, pode acontecer com o vento, pode acontecer com a água. Após a polinização, pode ocorrer na parte feminina da flor a formação da semente e do fruto. A semente, em condições adequadas,
pode se desenvolver e originar uma nova planta. Esse processo denomina-se germinação. Para que ela ocorra, é preciso água, sublinha para a tia. Para que ela ocorra, é preciso água e ar, além da semente estar inteira. Até aí. Uma nova planta também pode nascer do brotamento de uma das partes de outra planta. Ou seja, para uma plantinha crescer, ela pode crescer através de uma semente inteira, boa, a pessoa planta e ali a semente vai acontecer a germinação. Ela vai se desenvolver. É isso aqui, ó. Uma semente boa, né, inteira, a pessoa plantou e aqui ocorreu o processo da germinação. Sublinhou o que eu falei? Para que haja germinação, tem que ter água, tem que ter ar, né? Uma terra boa para poder semear. Agora, tem plantinha que não nasce só com a semente. Tem plantinha que você pode plantar uma muda. O que é uma muda? É um pedaço da planta. Você pode cortar um pedacinho do galho ou um pedacinho do caule e enterrar na terra. Aí desse pedacinho da planta que você fixou ali no solo, vai crescer uma nova planta, tá? Então, as plantinhas podem crescer, germinar, né? Através de uma semente ou através de uma muda. Muda é um pedacinho da planta, tá? Aqui eu coloquei a germinação, né? De uma semente. Página 70. Ligue as imagens das plantas ao tipo correspondente, considerando o local onde vive, né? Então vamos lá. A mangueira, ela é terrestre ou é aquática? Você vai ligar. Aguapé é uma planta aquática ou epífita? E a orquídea, que está aí grudadinha no caule de uma outra árvore, né? Você vai ligar. 2. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. É verdade que faz mal dormir com plantas no quarto? A tia Valéria, você lê esse texto em casa, pra gente ganhar tempo, tá? Aí tem a pergunta, é verdade que faz mal dormir com planta no quarto? Não, não faz mal. Por quê? A planta, ela retira, né, do ar o gás carbônico, que a gente não respira. O ar é formado por vários gases, pelo oxigênio, pelo gás carbônico. Nós respiramos o oxigênio, né? E a planta retira do ar, né, o gás carbônico, que a gente não utiliza. Então as plantas, elas purificam o ar. Mais para frente, na outra aula de ciências, a tia Valéria vai explicar isso melhor para vocês. Então, sobre a composição do ar. Então, aqui a pergunta é essa. Faz mal dormir com a planta no quarto? Não faz mal. Por quê? Desculpa o telefone. Não faz mal. Porque a planta, ela retira pouquinho oxigênio do ar. Então, se ela estiver no nosso quarto à noite, ela respira, a planta respira bem pouquinho. Ela não vai prejudicar o nosso oxigênio que está ali no quarto. Não vai prejudicar a respiração das pessoas. Tem pessoas que falam, não, a planta respira, então ela vai retirar o nosso oxigênio do ambiente. Não, não vai não, porque ela respira bem pouquinho oxigênio, tá bom? Letra A. De acordo com o texto, faz mal dormir com plantas no quarto? Não. Pode escrever aí, não. Porque ela consome bem pouquinho oxigênio. Qual é a importância da fotossíntese para as plantas? A tia Valéria já explicou? É porque é através da fotossíntese que a planta faz o quê? Produz o seu alimento, né? Essa é a resposta. C. À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. O que essa frase quer dizer? Se a planta produz, né, o nosso oxigênio, nosso ar puro, aí a frase está assim, à noite a planta rouba o que elas produziram. Isso quer dizer que elas purificam o nosso ar, o nosso oxigênio, e à noite elas respiram esse oxigênio que elas produzem para a gente, né? Então a frase quer dizer isso, né? Significa que as plantas, elas também respiram esse oxigênio. A resposta é essa.
O que essa frase quer dizer? Que as plantas também respiram o nosso oxigênio, mas elas não nos prejudicam. Eu já expliquei por quê. Por quê? Porque elas respiram bem pouquinho, não atrapalha a gente em nada, tá bom? Página 71. Leia o texto, depois ligue os pontos e pinte o desenho a seguir. Lê esse texto, tá? Ligue os pontinhos. Letra A. Lembre-se das plantas que você já viu e em uma folha à parte desenhe sua planta preferida. Você vai desenhar. Eu gosto muito de flores, né? Gosto muito de árvore, especialmente a acerola. A acerola tem umas flores lindas, né? Rosinha, pequenininha. Aí você desenha a sua planta preferida. Mostre seu desenho para a turma. Não, você vai tirar uma foto para a tia e explique as características da planta desenhada. É uma árvore? No seu desenho você vai escrever: eu desenhei uma árvore. No caso fosse a minha acerola, eu plantei uma acerola, tá linda. Aí eu iria escrever: eu desenhei uma árvore, uma acerola. Ela dá frutos, dá flores. Sim, minha árvore também dá flores. Onde ela pode ser encontrada, tá? Por quê? Se você desenhou uma planta aquática ou uma planta terrestre, você vai dizer onde ela pode ser encontrada. C. Qual é a relação entre o solo e o desenvolvimento dessa goiabeira da atividade 3? Qual é a relação dessa goiabeira com o solo? Quer dizer que essa goiabeira ela está fixa no solo. Essa é a relação do solo com a goiabeira, que ela está fixa no solo. Se fosse uma planta aquática, né? Que ela está na água. A relação aí é em relação a onde ela está plantada, tá? Você vai escrever isso. A relação é que ela é uma planta terrestre, que ela está fixa no solo. 72. A tia Valéria não vai fazer esse experimento, tá? Porque ele vai usar uma lupa, vai usar uma pinça. Nós temos esse material na escola. Ninguém vai comprar uma lupa para fazer esse experimento em casa, tá bom? Então, quando a gente voltar, a gente faz isso aqui na aula colaborativa, porque lá a tia Valéria tem todo o material que dá para fazer os grupos, né? De 4 em 4, cada um usar a lupa, tá? Eu quero que você faça só o número 4. Indique no desenho desta página as partes da flor e suas funções, de acordo com o conteúdo estudado. Você vai lá na página 69 e você vai achar aquela parte que a Valéria falou para você identificar as partes da flor e a função. Você vai escrever aqui, tá bom? Um beijinho e até a próxima.